Bem, gente, então dando continuidade às nossas aulas, agora nós vamos abordar o tema do tratamento não cirúrgico na periodontia, falando especificamente sobre a raspagem e alisamento radicular, onde vocês também vão poder encontrar na literatura como raspagem e alisamento corono-radicular, onde a gente vai ter a raspagem não só da superfície radicular, mas também da coroa, então supra e subgengival. Tá? Vamos então à nossa apresentação. Vamos lá. Bem, para iniciar, então, eu trago para vocês esse slide que vocês já conhecem. Então, esse nosso esquema, né? Gostaria que vocês observassem que raspagem e alisamento é um dos itens de promoção de saúde, um dos itens que a gente vai precisar estar observando, estar abordando nesse nosso tratamento não cirúrgico. Por que eu digo isso que é um dos itens? Porque não adianta nada eu fazer um tratamento de raspagem e alisamento radicular e não observar quais são os fatores de risco que fazem com que esse meu paciente se torne mais suscetível à doença periodontal, não observar, por exemplo, se ele tem restaurações, próteses mal adaptadas e não encaminhá-lo, não resolver esse problema dele, e vai ser sempre uma região que vai ter um maior acúmulo de biofilme, vai ser um maior fatores de retenção, né? Então a gente precisa estar observando tudo isso. E quando eu falo de biofilme dental, a gente tem conversado bastante sobre o biofilme dental, mas não foi definido ainda, a gente não deu de fato qual seria o que significaria isso, o que seria a formação desse biofilme, como se daria também essa formação do biofilme. Então, para iniciar, a gente pode caracterizar o biofilme, então, como uma comunidade microbiana complexa. Essa comunidade microbiana ela vai estar associada a superfícies duras não descamativas. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos encontrar biofilme dental aderido em esmalte, cemento, dentina, próteses, restaurações, estando essas próteses e restaurações bem adaptadas ou não. Qual vai ser a diferença? Se for próteses e restaurações mal adaptadas, vai ser maior a quantidade de biofilme aderido a essa região. E aí a gente precisa estar resolvendo para tentar minimizar, para que meu paciente consiga ter uma higienização mais eficiente com fio dental e escovação. E como que se dá, então, a formação desse meu biofilme dental? Basicamente, a gente pode dividir isso em 5 etapas. Então, na primeira etapa, eu vou ter a formação da película adquirida. E essa película adquirida, assim que eu finalizo a minha escovação dental, pouco tempo depois eu já começo a ter essa formação da película adquirida, mas ela não vai nos trazer prejuízo. E na película adquirida, o que eu tenho? A absorção de macromoléculas. Então, nós vamos ter basicamente glicoproteínas salivares e anticorpos. Até aí tudo bem, né? Mas já na etapa 2, nós vamos ter fixação, onde eu tenho micro-organismos isolados fixando nessa película adquirida. Aí eu já começo a ter, então, micro-organismos agindo, micro-organismos estando aí aderidos à minha superfície dental, né? Por enquanto de forma isolada. Mas já na etapa 3, esses micro-organismos antes isolados, eles vão estar começando a se multiplicar, então vai estar aumentando a quantidade. Então, quanto mais tempo eu levo entre as escovações ou mesmo me alimento, não escovo os dentes, mais nutriente, entre aspas, eu tô dando para esses meus micro-organismos. Então, eles vão continuar se multiplicando e isso vai começar a virar um problema pra gente. Na fase 4, então, eu já tenho um biofilme maduro. Então, ele já tem essa massa de micro-organismos complexa, já tem isso tudo muito bem estruturado, muito bem organizado. E na fase 5, então, o que eu tenho? O meu biofilme maduro simplesmente agora vai se dispersar. Então, eu tenho a dispersão desses micro-organismos que vão para outras regiões que ainda não foram colonizadas. Tá ok? E aí, normalmente, o que a gente faz? Nós podemos dividir esse biofilme no biofilme supragengival e o biofilme subgengival. Então, esse biofilme supragengival, como o próprio nome já diz, aquilo que está o quê? Para fora da gengiva. Então, ele vai ser um agregado de bactéria circundado por uma matriz de polissacarídeo e de glicoproteínas. E aí, nós vamos ter, então, a predominância de micro-organismos cocos e bastonetes gram positivos, tá?
E aí, quando eu penso nesses micro-organismos, o que a gente vai encontrar na sua maioria? Streptococcus mutans, certo? Então, por exemplo, nessa imagem, eu tenho aqui um paciente que visivelmente, eu não preciso nem passar uma sonda para verificar, ele tem um grande acúmulo de biofilme. A gente está vendo esse biofilme dental bem aderido à superfície dentária, aderido ao esmalte. E o que está acontecendo? Isso está trazendo uma irritação para o tecido gengival. Então, a gente está vendo também associado a esse biofilme uma gengiva mais hiperplasiada, mais avermelhada, né? Então a gente tem ali um edema, tem a envermelhidão, e aí com certeza se a gente for mexer, vai ter algum tipo de sangramento também. Esse é o paciente que diz que se passa o fio dental, sangra, né? Mas por quê? Porque a higienização não está legal. Agora, quando eu falo sobre o biofilme subgengival, então aí a gente já está se referindo a uma massa de bactérias que vai estar altamente organizada e ela também é mais patogênica. E vão estar o quê? Apicais à margem gengival, porque está subgengival, né? Está abaixo dessa margem gengival. E a composição? Nós vamos ter também cocos gram positivos, mas temos também cocos gram negativos, bastonetes, organismos filamentosos, piroquetas, flageladas. E de que micro-organismos que a gente está falando? Daqueles mesmos que a gente vem falando já desde o começo do semestre. Então, nós podemos ter a presença de AA, Prevotella, Treponema, Porfiromonas. Então, esse biofilme, de fato, ele é mais patogênico. Então, ele é mais preocupante para a gente. Então, nesse caso, se a gente atentar principalmente para o arco inferior, eu consigo ver ali um pouquinho de cálculo ou de placas, biofilme supra? Sim. Mas a gente está vendo que isso está entrando um pouquinho mais, está indo mais para baixo da gengiva. E aí também está edemaciado, a gente consegue ver sangramento também, se vocês observarem ali no meu incisivo lateral, tá? Tem um pouquinho já de sangramento mais evidente. Então aí tem uma colonização um pouco mais preocupante, tá? Isso tudo que está mais patogênico, como a gente conversou. Ok, biofilme tá ok. E agora, cálculo dental. O que é o cálculo dental? Lembrando que o cálculo ele também é conhecido como tártaro, tá? Mas a nomenclatura mais correta, melhor para ele seria cálculo dental. Então ele vai representar então esse biofilme mineralizado. Por que o biofilme mineralizado? Porque a gente tem muito cálcio presente na saliva. Então esse cálcio, quando vai entrar em contato com esse biofilme que não foi removido, ele vai começar a mineralizar essa estrutura, vai virar então essa estrutura mineralizada. E ele vai poder ter algumas colorações dependendo da alimentação do meu paciente, dos hábitos do meu paciente e de quanto tempo também esse cálculo está presente em boca. Então, ele pode ser desde um branco amarelado até um amarelo acastanhado e chegando até num cálculo mais marrom, tá? Então, por exemplo, aqui, nessa região, incisivos inferiores, a gente tem uma presença de cálculo bastante grande por lingual. Por quê? Vocês têm ideia do porquê isso acontece? É uma das regiões onde a gente tem mais acúmulo de cálculo? Conseguem pensar o que a gente tem ali perto que isso pode estar acontecendo? Bem, lembre que eu falei que o cálcio ele vem proveniente da saliva e a gente tem nessa região, então, o ducto da saída da glândula sublingual. E aí, essa saliva batendo direto nessa região, se ela não foi bem higienizada, se eu tenho bastante biofilme presente, esse cálcio vai começar a mineralizar, então, esse biofilme. E além disso, se eu tenho, por exemplo, dentes apinhados, ali eu tenho só entre os centrais pouquinha coisa, mas tenho, vai ser uma região onde eu tenho um pouco mais de dificuldade de higienização e com certeza vou ter mais acúmulo de biofilme. Então, vai ter ainda mais presença de cálculo nessa região. Outra região também que eu tenho bastante presença de cálculo dental, vestibular de molares superiores. Por que isso? Vocês têm ideia? Tentem fazer a relação com o que a gente acabou de ver dos incisivos. O que eu tenho nessa região? Eu tenho aqui a parótida, não tem a saída da parótida? Então, como tem a parótida ali, funciona da mesma forma como os incisivos. Também vai ser uma região que vai ter mais acúmulo de cálculo, uma propensão maior a ter essa formação de cálculo, certo? Então, comentei com vocês que nós vamos falar do tratamento não cirúrgico.
Mas o que eu queria deixar bem claro? Que o tratamento não cirúrgico envolve algumas outras coisas. Nós precisamos fazer uma boa orientação de higiene oral para esse meu paciente. Nós temos que eliminar esses fatores retentivos de biofilme, então, como nós conversamos lá no começo, se eu tenho, por exemplo, restauração mal adaptada, ajustar essa restauração ou trocar essa restauração, prótese mal adaptada, trocar essa restauração. Se eu tenho dentes muito apinhados, mal posicionados, indicar esse meu paciente fazer uma avaliação com o ortodontista, tá? Então, tudo isso precisa ser controlado, vai ajudar no controle de biofilme do meu paciente em casa, né? A raspagem e alisamento, que é o nosso tema de hoje, e controle químico. Nem sempre, não é isso que vai ser determinante, mas ele pode ser um adjuvante no nosso tratamento. E também, claro, eliminação ou controles de fatores de risco. Então, né, só para observar, raspagem e alisamento é um desses itens do meu tratamento não cirúrgico, certo? Bem, e quando eu falo de raspagem e alisamento radicular, eu falo de dois procedimentos que sempre andam juntos, mas que tem alguma diferença entre eles. A raspagem, ela vai tratar então da remoção de placa ou de cálculo sem muito esforço. A gente vai remover assim aquela massa maior de placa e de cálculo. Mas quando eu faço isso, eu não deixo essa minha superfície toda lisa, toda polida. Então eu preciso estar fazendo também o alisamento dessa superfície, onde eu vou remover cálculo que está incrustado na superfície radicular, principalmente, e também de cemento mole. E aí, por consequência, o que vai acontecer? Eu vou ter uma superfície que vai ser mais lisa, uma superfície que vai estar dura e uma superfície limpa, né? Então, esse é o resultado final que a gente quer, remover todo esse contaminante, esse irritante e também deixar essa superfície lisa, dura e limpa. O objetivo, então, obviamente, é restaurar a saúde periodontal. Mas como que a gente vai fazer isso? Por que eu consigo restaurar, na maioria das vezes, essa saúde periodontal? Porque com raspagem e alisamento, eu vou ter redução dos micro-organismos subgengivais, eu vou ter a modificação da composição desse biofilme dental, porque imagina, se eu estou removendo biofilme, estou removendo cálculo, estou diminuindo esses micro-organismos, de fato vai mudar essa minha composição do biofilme, ele vai se tornar menos patogênico, eu vou estar devolvendo o equilíbrio, então vou estar trazendo micro-organismos que vão estar ali convivendo muito bem, formando uma flora positiva para o meu organismo, né? E, claro, após esse meu procedimento de raspagem e alisamento, então eu vou ter uma superfície radicular que vai ser biologicamente mais aceita pelos tecidos, porque eu não tenho mais a presença de cálculo, de placa e nem essa grande quantidade de micro-organismos patogênicos. Clinicamente, o que eu observo, o que eu busco? Diminuição da profundidade de sondagem ou diminuição da profundidade clínica de sondagem, tá? PS ou PCS. E eliminação ou uma redução muito significativa do meu sangramento à sondagem, certo? Bem, aí lá em 1995, Killian e colaboradores, eles trouxeram essa proposta de um novo protocolo pra gente, que chama Full Mouth Disinfection. Que seria isso? A gente fazer então uma descontaminação de boca toda. Mas o que eu quero deixar bem claro desde o princípio é que não é só eu raspar a boca toda de uma vez só. Tem muitas outras características que a gente precisa estar observando, que a gente precisa estar obedecendo. Então, nós temos sim a raspagem de boca toda de uma forma bastante rápida, num período bastante curto, então até 24 horas, 2 sessões, ou seja, meu paciente chega hoje, eu raspo, por exemplo, todo o arco superior, ele volta amanhã, raspo todo o arco inferior, finalizei a raspagem. Mas não se restringe só a isso. Então, observem que é muito mais complexo. Nós temos bochecho com clorexidina a 0,2% antes e depois da raspagem. Nas 2 sessões, né? Então, se eu fizer em 2 sessões, o paciente chegou, bochechou, raspo, bochechei depois de novo, tá? Bochecho com clorexidina 0,2%, 2 vezes por dia por 2 semanas. Então, observem que quando a gente trabalha com as marcas comerciais, por exemplo, as mais comuns, Periogard, Inoplaque, não é 0,2%, é 0,12%. Então, esse paciente precisa o quê? Mandar manipular essa clorexidina para bochecho. E essa concentração maior, ela vai ser também um pouco mais amarga, principalmente quando a gente fala dessas soluções que são
manipuladas, elas acabam tendo um gosto um pouquinho mais forte desse meu princípio ativo, tá? Mas então ele vai por 2 semanas bochechar manhã e tarde essa solução. Além disso, durante o meu procedimento de raspagem, ou logo após meu procedimento de raspagem que eu vou fazer, irrigação das bolsas com gel de clorexidina. E sou eu, profissional, cirurgião dentista. Finalizei a raspagem, nas bolsas eu vou lá e vou irrigar com gel de clorexidina 1%. Observem que eu tenho que fazer 3 vezes isso, tá? Então, irriguei as bolsas, conto 10 minutos. Vou lá, vou lavar tudo, sugo, mais uma vez, irrigo, 10 minutos, mais uma vez tiro tudo, lavo, irrigo, mais 10 minutos, tá? Então, é bastante complexo. Além disso, o meu paciente ele deve escovar a língua com gel de clorexidina a 1%. E fazer também aplicação de spray de clorexidina 0,12 nas tonsilas, tá? Por quê? Pra gente tentar diminuir o máximo possível essas bactérias, porque a bactéria não vai estar só restrita nessa região subgengival, ela pode estar realmente em língua, em tonsila, então a gente vai diminuindo tudo isso. Mas observem como é complexo. Apesar de a gente fazer em 2 sessões, vão ser sessões longas. Por quê? Sessão onde eu vou raspar um arco inteiro de uma vez só, onde eu preciso fazer irrigação de bolsa, preciso orientar meu paciente, e meu paciente tem que ter todos esses produtos também para serem utilizados em casa, tá? E aí, qual então é o objetivo? Qual foi a proposta de trazer esse protocolo diferente? Evitar transmissão bacteriana, porque o que acontece? Se eu demoro muito para raspar um sítio e outro, o que pode acontecer? Lembrem daquilo que eu mostrei para vocês na formação do biofilme. Depois que o biofilme está maduro, ele começa a ter dispersão. Então, por exemplo, um dente, uma região, um sítio que eu não raspei, vai ter dispersão de bactéria que pode ir para um sítio que eu já raspei. E aí vai ter essa transmissão, vai ter uma recontaminação de um sítio que já estava tratado. Além disso, erradicar ou diminuir patógenos periodontais, que também é um dos objetivos da raspagem convencional, e também a modulação do meu hospedeiro. Mas aí observe essa informação que eu trago aqui embaixo. A longo prazo, eu não tenho uma comprovação científica de que esse protocolo de desinfecção de boca toda, ele seja superior do que a raspagem convencional. Então, claro, logo após, sim, a gente vai ver uma melhora rápida, até é interessante para o paciente, ele consegue ver isso, dosar muito bem como foi o nosso tratamento. Parece, então, que o tratamento surtiu mais efeito. É que ele surtiu efeito mais rápido. Mas a longo prazo, se eu fizer esse protocolo, ou se eu fizer a raspagem convencional, as duas vão ter o mesmo resultado. Aí eu pergunto para vocês, mas como que eu faço a raspagem convencional? Tô falando aqui de raspagem convencional, é igual a longo prazo, não é? Mas como que a gente faz ela, como ela está indicada? Bem, normalmente, então, as sessões, elas vão ser divididas em intervalos de 1 semana, tá? Então, meu paciente não vai vir hoje e voltar amanhã, vai ser uma vez por semana. E essa raspagem ela vai estar dividida por quadrante ou sextante, ou seja, quadrante, eu vou dividir esses arcos em 4, então eu faço um hemiarco por vez, né? E aí nós vamos ter 4 semanas de raspagem. Ou eu posso também fazer por sextante, então, como o nome já diz, sextante em 6 partes, né? E aí nós temos, então, molares e pré-molares, bateria anterior, canino a canino, molares e pré-molares e repete no inferior. Então, essa nossa raspagem convencional, normalmente, ela vai se comportar o quê? Num tratamento que dura de 4 a 6 semanas. Qual que é o problema disso? Exatamente o que o protocolo Fumalfi quer tentar resolver. O problema é que a gente pode ter uma recontaminação de um sítio que não foi tratado ainda para um sítio que já foi tratado. E aí, o que a gente pode fazer de diferença? Porque lembrem que para fazer o Fumalfi eu tenho que seguir tudo aquilo à risca, senão não é Fumalfi, é só uma raspagem de boca toda em 24 horas, tá? Mas também traz coisas muito positivas. Então, o que eu indicaria para vocês, por exemplo, isso para a vida clínica de vocês? Aqui não estou querendo dizer nem só no nosso dia a dia dentro da Uniavan, tá? Ali a gente vai ter que fazer tudo com calma, porque a gente está aprendendo agora, porque independente do tempo que vocês forem levar, se vai ser 1 ou 6 sessões, precisa ficar extremamente bem raspado. A gente tem que saber que eliminou o máximo possível de patógenos, né?
Então, mas o que eu indicaria para vocês, principalmente depois de pegar um pouco mais de mão para raspagem, é tentar diminuir um pouco esse tempo de raspagem, não fazer 6 sessões de raspagem. Por quê? É cansativo para o paciente, ele tem que vir por muito tempo, ele demora para ver esse resultado. É cansativo também para a gente. E lembrem-se que a hora clínica é o que mais custa dentro do nosso consultório. Então, o que a gente pode fazer? Fazer, por exemplo, numa primeira sessão, raspagem supragengival, ultrassom, boca toda. Depois eu posso dividir a minha raspagem sub, por exemplo, em 2 sessões, faço numa sessão o arco superior e numa arco inferior, tá? Então aí vai dependendo da quantidade de cálculo, também desse quanto esse meu paciente consegue ficar com a boca aberta, a gente pode ir diminuindo esses tempos, tá? E o paciente com certeza também ele fica mais interessado, porque é um tratamento que vai ser executado de forma mais rápida e ele também vai ver esse resultado de forma mais rápida. E assim a gente diminui essa chance de ter essa recontaminação entre os sítios raspados e não raspados. Bem, o que acontece quando após a gente fazer esse procedimento de raspagem e alisamento? A gente vai estar, obviamente, promovendo ali um trauma nessa região, né? Então, a gente vai ter que ter o quê? Uma cicatrização desses tecidos após o procedimento de raspagem e alisamento. E o que acontece? Reparo ou regeneração? Vocês têm ideia? Vocês sabem qual é a diferença entre reparo e regeneração? Vamos ver. Então, no reparo, eu não tenho restituição da arquitetura ou das funções originais do tecido. E aí, quando eu faço uma raspagem a campo fechado, ou seja, um tratamento não cirúrgico, o que eu observo é a formação de um epitélio juncional longo, tá? Então, lembrando, sempre que eu fizer raspagem a campo fechado, tratamento não cirúrgico, vou ter a formação de epitélio juncional longo. Agora, quando eu faço uma raspagem a campo aberto, um tratamento cirúrgico, eu posso ter a formação de uma inserção conjuntiva longa. E por que isso é mais interessante? Vocês lembram quando eu falei como se comporta essas fibras, essa adaptação ao redor da raiz do dente, como traz mais proteção para o meu periodonto? Então, por isso é mais interessante. Mas para eu conseguir fazer isso numa raspagem a campo aberto, eu preciso fazer um tratamento químico da raiz, eu preciso modificar essa superfície. E eu vou utilizar alguns ácidos específicos. Essa parte dessa modificação, da raspagem a campo aberto, vocês têm uma aula especificamente sobre isso, então a gente não vai se ater aqui. Mas é só para vocês saberem que tem essa diferença, que eu posso sim ter uma inserção conjuntiva longa na raspagem a campo aberto. Mas aqui no nosso tema de hoje, a campo fechado, vai sempre formar um epitélio juncional longo, tá? Bem, e a regeneração? Ela é possível de ser feita? É, mas ele vai ser um procedimento cirúrgico. E quando eu falo de regeneração, então eu estou pensando em restituição de arquitetura e de função dos tecidos. Ou seja, eu tenho formação de novo osso, novo cemento e novo ligamento periodontal. E como que eu faço isso? Eu preciso usar barreiras, eu preciso usar membranas para isso acontecer. Também não é o foco, a gente não vai falar de regeneração, aliás, neste semestre, é um assunto para o semestre que vem. Mas para vocês saberem que sim, tem a possibilidade. O que a gente precisa fazer é bloquear esse epitélio juncional, que ele se prolifera de forma mais rápida, e por isso que a gente usa as barreiras, tá? Mas então também não é possível de ser feito numa raspagem em campo fechado. É um procedimento cirúrgico e que vai exigir que a gente ainda utilize outros tipos de material, tá? Então, observem aqui essas imagens. Nós temos um dente com bastante acúmulo de placa de cálculo. E se a gente observar nessa imagem que tem a vista incisal por incisal, tem um acúmulo de cálculo maior aonde? Na face lingual, porque a gente está falando de incisivos inferiores, né? Então, essa imagem que a gente tem ali embaixo já são grandes cálculos removidos, tá? E aí, então, aqui logo após a raspagem, se a gente observar na foto da esquerda, ainda dá para raspar um pouquinho mais, tem ainda alguma coisinha que sobrou, né? Mas o que eu quero que vocês observem? Esses são dentes que já têm perda de inserção, já tem perda óssea, então tem já sequelas importantes da doença periodontal. Então, são dentes que podem, por exemplo, ter um pouco mais de mobilidade. E aí a gente precisa pensar, será que eu deixo assim? Será que eu faço algum tipo de imobilização desses dentes? Então, é uma possibilidade também
que envolve meu tratamento não cirúrgico, tá? Então, vamos pensar pra gente discutir isso mais na frente. Agora, uma pergunta, vocês sabem até quando que deve ficar raspando? Quando que eu devo parar de raspar? Isso é claro na cabeça de vocês ou não? Vou passar algumas dicas, então, de quando a gente deve parar de raspar. Nós temos que fazer a inspeção visual, auditiva e tátil. Bruno, o que isso quer dizer? Visual. Normalmente vai ser mais fácil a gente pensar em relação a cálculo supra, né? Porque a gente vai estar conseguindo enxergar. Mas uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: cálculo, biofilme, essa bactéria, ele é um irritante local. Então, quando a gente começar a raspar sub, vocês vão ver que vai ter um certo sangramento. Nada exacerbado, né? Mas vai ter sangramento. Enquanto eu tenho aqueles irritantes presentes, eu vou ter, sim, sangramento gengival. Então, se eu terminei a minha raspagem e continua sangrando via sulco, alguma coisa devo ter deixado para trás. Ou eu não removi totalmente esse cálculo ou esse biofilme, ou às vezes eu removi o cálculo, mas algum fragmento dele já descolado dessa minha raiz, ficou lá no meu sulco. Então, eu preciso remover isso, ver se tá tudo ok. Se eu precisar irrigar, irrigo bolsa também. Mas depois sim que eu remover tudo isso, aí o meu sangramento vai cessar. Segundo, uma inspeção auditiva. O que isso quer dizer? Vocês vão observar à medida das próximas aulas, as práticas, que a gente tem sons diferentes. A minha cureta, ela faz um tipo de som quando ela tá bem afiada. Ela faz um outro tipo de som quando ela perdeu o corte, quando já tá uma cureta cega. E ela também vai fazer um som diferente quando eu não tiver mais nada para raspar, quando ele já estiver liso, eu não estou mais removendo nada de cálculo. Tem um som diferente. Isso vocês vão aprendendo no dia a dia, tá? Vocês vão fazendo, vão ver que tem essa diferença auditiva. E aí já vão conseguir ter mais um aliado para saber quando parar de raspar. E por último, que é o que a gente mais vai utilizar, é a inspeção tátil. O que eu vou fazer? Pego, por exemplo, uma sonda exploradora, passo ao redor do meu dente, entro um pouquinho no sulco, sinto a raiz e vou ver se essa raiz ela tá lisa ou se ainda tem algum cálculo que eu deixei para trás. E aí a gente vai lá e raspa, certo? Outra coisa, observem que eu tô mostrando ali que a avaliação dessa resposta tecidual, que a gente vai chamar esse meu paciente em 30 e 90 dias. Não quer dizer que eu vou sondar o meu paciente com 30 dias. Eu gosto que esse meu paciente não demore tanto tempo para voltar depois da raspagem. Por quê? Eu preciso saber como ele está sentindo após o tratamento. Ele está sentindo que foi efetivo? Está observando melhora? Está diminuindo o sangramento? Está sendo mais fácil a higienização? Ou pode ser também que eu tenha um caso onde tinha muita inflamação, muito sangramento, gengiva muito edemaciada. Desculpa. E talvez esse meu paciente tenha ficado algum cálculo que eu não tenha percebido. Então, eu posso remover ele antes, eu não preciso esperar esses 90 dias de cicatrização tecidual, tá? Mas quando então que eu devo sondar? Bem, se a gente observar a literatura, eles vão nos dizer, os autores vão nos dizer que nós podemos fazer uma nova sondagem com cerca de 60 dias após o tratamento. Mas isso ele vai ser um pouco variável, tá? 60 dias é o que a gente vai tirar como base para todo mundo, mas vocês vão observar o quê? Que de repente, num paciente, aquele que eu falei que tinha muita inflamação, muito edema, que esses 60 dias podem não ser o suficiente para ter essa cicatrização. Talvez a gente tenha que esperar um pouquinho mais. Assim como, por exemplo, vocês podem observar de repente um paciente que tinha um sítio bem localizado, com bolsa, com cálculo, e que era uma bolsa mais rasa, e que talvez eu possa sondar um pouquinho antes dos 60 dias. Então, a gente vai tendo essa variação de acordo com cada caso, com cada paciente, com cada resposta de cada paciente. Bem, e aí, só para relembrar o periograma, que a gente também já viu anteriormente, esse é o nosso periograma online. Ele tem a opção de um exame inicial e da reavaliação. E aí, o que isso é muito interessante? É interessante para a gente,
e para o paciente. Para o paciente, como eu já falei, para ele estar vendo, estar visualizando esse exame e a diferença que eu tenho entre o antes e o após o tratamento. Então, a gente vai estar acompanhando como se dá essa evolução e vai estar mostrando para o meu paciente também como se dá essa evolução. Né? Então, ele vai ser um instrumento bastante interessante nos nossos tratamentos. Bem, agora instrumentais. Instrumentais foi o tema da última aula que nós tivemos na semana passada com o professor Jorge, então eu não estou aqui para a gente falar de função de cada um dele, mas é só para relembrar o que a gente vai utilizar para estar fazendo as nossas raspagens, né? Os instrumentos básicos para a gente estar fazendo esse procedimento de raspagem e alisamento radicular. Em primeiro lugar, a sonda exploradora. Para que a sonda exploradora? Bem, o que a gente falou? Inspeção tátil, lembra? Então, para a gente estar percebendo se eu tenho ainda presença de cálculo, presença de biofilme dental, a sonda exploradora vai estar nos ajudando bastante. Em segundo lugar, sonda milimetrada. Então, a sonda milimetrada, a gente vai determinar a profundidade clínica de sondagem e todas as outras observações que a gente já vai ver, que a gente já viu, já registrou no nosso parograma, como a gente acabou de ver anteriormente. Sonda de Neighbors, então, para a gente conferir se algum molar ou até premolar possui alguma lesão de furca. Curetas de Grace, então foram essas as curetas que nós pedimos para vocês na lista de material, não são as únicas, mas elas são os melhores instrumentos para raspagem e alisamento porque se adaptam melhor a todas as faces do dente, sejam face livre, seja nessas faces proximais. Então nós temos as angulações, nós temos essas diferenças entre as curetas e vai nos auxiliar muito. Instrumentos sônicos e ultrassônicos. Então, eles vão ser instrumentos que vão tornar o procedimento mais rápido e também quando a gente está falando em cálculos maiores, mais pesados, acaba sendo mais efetivo, cansa menos a nossa mão, ele consegue remover esses blocos de cálculo de forma mais fácil. Então, essa primeira é uma caneta sônica que a gente acopla no equipo. Aqui a gente tem um ultrassom, só ultrassom aqui. Esse aqui, ele tem um diferencial que ele também é portátil, apesar de ter essa mangueirinha e tal, e a gente também tem irrigação, mas é fácil de transportar. E esse que vocês já conhecem também, que é além da caneta de ultrassom, a gente tem o jato de bicarbonato. Bem, então observem aqui, na imagem da esquerda, o que a gente tem? Nós temos passando aqui um instrumento sônico aqui no caso, tá? E aí observem como a gente tem alguns respingos de sangue ali pelo dente. E por que eu quero falar isso? Não só pelo momento que a gente está passando em relação ao Covid, que a gente tem que estar se protegendo muito, a gente sabe que os dentistas são a classe que tem a maior risco de contaminação, tá aí um dos motivos. Mas também isso deve ser um protocolo que a gente tem que levar para a vida toda. Vocês não esqueçam que não é só o Covid, é hepatite, tem vários outros riscos que a gente corre dentro do consultório. E a proteção também não deve ser só para a gente, tá? A proteção também tem que ser para o paciente. Tá? Então, óculos de proteção no paciente, vamos colocar babador no paciente, deixar ele todo bem protegidinho até, porque isso também às vezes respinga, ou jato de bicarbonato ou sangue, suja a roupa, além de contaminar, então vamos tomar bastante cuidado, tá? Então, no primeiro, removendo cálculo maior com o uso desse instrumento sônico. Aí nós temos ali na foto da direita uma cureta, então tá fazendo uma raspagem supragengival a princípio, cálculo um pouco mais incrustado, mais difícil de remover, mas esses instrumentos também que a gente vai levar lá subgengival para fazer a raspagem sub. Então olha lá, uma grande quantidade de cálculo removida de uma vez só e a gente observa ali na imagem da direita a característica desse tecido, ele estava com irritante local ali ao redor. Claro que o procedimento também vai acabar traumatizando um pouquinho o tecido gengival, mas aqui eu não tenho mais sangramento, eu tenho só uma característica de um tecido irritado, normal, tá? Mas não tenho sangramento, então percebi que não sangra. Olho, não consigo verificar já a quantidade de cálculo, não consigo observar quando eu passo a sonda exploradora, então eu posso já finalizar a minha raspagem, tá? Mas aqui observem que a raspagem sub foi feita num outro momento, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem
as curetas entrando de subgengival, a gente está fazendo ali a raspagem, e observem que na figura, na imagem abaixo, nós temos esses dentes estão unidos, né? Que não estavam ali nas imagens de cima. Por quê? Olha quanto de perda de inserção eu já tive nesses dentes. Esses meus dentes também perderam um osso, né? Então, isso tudo é o quê? Sequela da doença periodontal. Só que o que acontece? Nós temos uma maior mobilidade desses dentes. Então, para tentar diminuir essa característica, diminuir essa mobilidade, não deixá-la ser patogênica, vamos fazer essa ferulização desses meus dentes, tá? Então, essa é uma opção que nós temos. Bem, e como que vai ser então esse movimento de raspagem? Primeiro falando dessas imagens que estão ali na nossa esquerda, dos 3 molares, nós podemos ver que o movimento da cureta pode se dar de 3 formas. Vertical, então a gente vai estar levando e puxando então essa minha cureta no longo eixo do meu dente. Depois a gente pode rever isso ao vivo, porque vocês estão me vendo pequenininha aqui, às vezes eu fico gesticulando. Bem, mas, então, esse movimento vertical, eu posso fazer um movimento oblíquo também e posso fazer um movimento horizontal. O que eu preciso cuidar? Nesse movimento horizontal, eu tenho que ser muito cuidadoso, porque eu posso acabar traumatizando o tecido gengival ali na região. Então, ele vai ser mais específico para alguma região mais difícil, algum movimento que eu precisei fazer dessa forma para remover esse cálculo. Normalmente, o que a gente vai utilizar são os movimentos verticais e oblíquos, tá? E aí, a gente também tem que ver em relação ao apoio o apoio que a gente vai ter nos dentes ou nessa região para fazer um movimento preciso e raspar com efetividade, né? Então, vocês estão vendo aí um apoio no dente adjacente, tá? Mas ele não é a única opção de apoio que eu tenho. Eu posso fazer também um apoio no arco antagonista. Eu posso fazer também um apoio extra-oral, tá? Então, isso tudo vai depender das características e também de onde eu vou conseguir me adaptar melhor, tá? E aí a gente vai ver assim, às vezes é um paciente, por exemplo, que ele tem, como aquelas imagens que a gente viu, tem só aqueles 3 dentes e depois tem áreas edêntulas. Onde que eu vou apoiar? Às vezes eu consigo apoiar ali nesse dente mesmo que eu tô raspando, mas às vezes eu preciso estar apoiando, por exemplo, no antagonista. Eu preciso estar fazendo um apoio extraoral, então vai depender muito também das características desse meu paciente para saber o tipo de apoio que eu vou fazer. E como é que eu pego esse meu instrumental? Vocês estão vendo 2 tipos de pegas diferentes, caneta e caneta modificada. Todas as duas, elas estão bem indicadas, mas normalmente o que a gente observa com a pega da caneta modificada é um pouco mais de apoio e um pouco mais, isso tanto o apoio no dente quanto o apoio do instrumental. Aqui nessa imagem, a pega tá vindo um pouco mais afastada dessa ponta ativa. A gente pode chegar um pouco mais perto, a gente vai ver isso até na próxima imagem, tá? Então, a pega da caneta não quer dizer a altura que você vai pegar, mas é como você tá segurando o instrumental, tá? E normalmente a caneta modificada é a pega que a gente mais utiliza. Se vocês observarem, vocês mesmos segurando outros instrumentais, essa é a pega mais comum, tá? E é também dá mais firmeza pra gente, então observe. Na pega da caneta modificada, eu tenho tanto um apoio na incisal desses meus dentes, quanto eu tenho um ótimo apoio no meu instrumental, tá? Então, normalmente é o que dá mais firmeza pra gente fazer essa raspagem, tá? Não que a pega da caneta esteja errada, mas normalmente é melhor, mais adaptado com a caneta modificada. Bem, então, ferulização, contenção, falamos rapidamente sobre eles, mas vamos ver um casinho sobre isso, quando que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer, tá? Então, ferulização e contenção são sinônimos, e aí a gente vai lembrar disso da mesma forma como a gente pensa, por exemplo, não o mesmo objetivo, tá? Mas quando a gente pensa na contenção, contenção fixa após o término do tratamento ortodôntico, então ele tem uma base parecida. Então, por exemplo, aqui esses dentes. Vocês vão ver mais pra frente que eu vou mostrar que esse paciente ele já tinha, na verdade, esses incisivos condenados.
uma grande perda dental, mas qual que era o problema? Era um paciente que não tinha condições financeiras de fazer o tratamento definitivo nesse momento. Então, em comum acordo, foi que conversado que seria tratado periodontalmente. E caso conseguisse estabilidade da doença, então essa doença não estivesse mais progredindo, não estivesse mais trazendo problemas, mais perdas para esse paciente, ele poderia continuar com esses dentes até poder fazer o tratamento definitivo, tá? E por que foi pensado também nessa contenção? Porque esse dente, eles tinham muita mobilidade e o paciente muita insegurança com eles. Então, talvez ele acabasse perdendo esses dentes se a gente não fizesse esse tipo de tratamento. Claro que o dente está perdido, mas perdesse antes do que ele estava programando, né? Então, observem o seguinte, nessa imagem da esquerda, a gente está vendo canaleta em toda essa bateria anterior. Eu não gosto muito desse tipo de tratamento, principalmente porque esse paciente tem dentes rígidos. Mas aqui tá perdoado por quê? Porque os dentes estão condenados, tá? Então tá tudo bem. Mas agora, se fosse dentes que ficariam em boca, a gente estava fazendo essa ferulização para melhorar um pouco essas características clínicas dele, para reduzir a mobilidade, deixar mais confortável para o paciente, eu não pensaria em fazer essa canaleta toda, não. A gente pode simplesmente mesmo fazer por palatal, só tenho que cuidar o quê? Na hora da oclusão, aonde eu vou estar ferulizando, eu não posso estar batendo ali em cima, senão vai fraturar, não vai dar certo, né? Mas eu posso fazer de 3 formas, 3 formas principais essa ferulização. Primeiro, só com resina composta, vou unir todos os dentes com resina. Segundo, eu posso estar fazendo... colocando um fio de orto, tá? Não necessariamente com aquele desenho vai e vem, claro que aquilo ajuda a passar o fio dental, mas normalmente pra gente que não tá tão acostumado assim a fazer dobras de fio, a gente é periodontista, tá? Tá tão acostumado assim a fazer dobra de fio, a gente pode simplesmente passar o fio reto, tá? Não tem problema nenhum, só adaptar ali na superfície. Ou eu posso utilizar o que vocês estão vendo na imagem da direita, que é uma tira de fibra de vidro. Para que a gente vai utilizar essa tira de fibra de vidro? Ou eu vou utilizar, por exemplo, o fio ortodôntico? Para eu dar um pouco mais de resistência, porque se eu estou trabalhando só com resina é mais fácil de fraturar entre um dente e outro. Então aqui eu aumento um pouco a resistência dessa minha ferulização. Então esses dois são interessantes, tá? Só para vocês entenderem, a tira de fibra de vidro que vocês estão vendo ali na imagem da direita é aquela coisa branquinha, tá? O prateado era só onde ela estava apoiada, então é aquele mais branquinho mesmo. E aí ele vai ter uma boa adesão também com a resina, vai ser bem interessante e esteticamente também fica bem legal. Então, o que foi feito? Colocado um pouquinho de resina, adaptou, claro, todo o sistema de ácido e adesivo que vocês já conhecem da dentística, mas aí depois disso vamos adaptar essa tira e depois recobrir tudo por resina novamente. Então, olha lá, colocando ali a gente já nem tá mais enxergando a fibra, né? Tá colocando resina, tá adaptando ali na região, e aí a gente precisa fazer alguns ajustes, tanto os ajustes para ter certeza que eu não mudei a oclusão do meu paciente, né? Então a mordida continua igual, ele tá confortável, tá tudo bem, quanto também ajustes pra gente ir obedecendo essas características do dente. Então tá vendo que a gente tá deixando, não tá deixando tudo reto, senão parece aquele, não sei se vocês já viram dentes de tartaruga que tem um corredor de dente só, então ele tem que obedecer e continuar com esse formato natural. E além disso também, eu preciso deixar um espaço para estar passando fio dental, ensinar meu paciente a passar o fio dental. Imagina, ele já é um paciente extremamente comprometido por conta da doença periodontal. Se ele não consegue higienizar bem, seja com fio dental, seja com um aparelho Waterpik, por exemplo, seja com uma escovinha, não vai adiantar esse tratamento. Pelo contrário, eu vou estar trazendo mais problemas, porque vai estar retendo mais biofilme, retendo mais placa e vai ter uma inflamação constante ali na região. Então, eu preciso deixar esse meu paciente bem orientado de como ele vai fazer, ele precisa conseguir fazer esse procedimento de higienização de forma eficiente. Tá? E tenho que cuidar também para não deixar nenhum degrau, isso tudo tem que estar bem liso, bem polido, porque quanto mais polido, menor a chance de eu ter biofilme se adaptando ali naquela região. E aí, então, observem aqui já o resultado final.
E na direita, desculpa, eu tenho as radiografias. Então, olha lá as radiografias. Tem uma perda óssea extremamente grande. Esses dentes, de fato, estão condenados. Imaginem o quanto de mobilidade não tinha antes de fazer a ferilização. Então, esse paciente, ele sabe que ele está se programando para fazer o tratamento definitivo. Mas ele precisa estar cuidando, estar higienizando bem. Se a qualquer momento a gente observar que está tendo uma nova atividade de doença, a gente tem que conversar e falar, olha, eu acho que é o momento de a gente extrair. Né? Então, a gente tem que estar bem, ele tem que estar bem ciente desse combinado. Assinado, inclusive, tá? Bem, gente, então só para finalizar, trago de novo esse nosso slide. Gosto bastante de trazer ele, que é pra gente lembrar que o paciente, ele precisa sempre ser observado de forma individual, que a raspagem e alisamento é um dos nossos pilares da promoção da saúde, do tratamento não cirúrgico, mas não pode ser o único. Então, nós temos que fazer sim uma raspagem e alisamento bem feito, mas nós temos que observar todos os outros itens para que esse meu paciente, ele consiga ter um bom resultado. Ok? Então, nos vemos agora no nosso chat online. E é isso.